Então vamos lá. A gente começou semana passada a trabalhar com o reino protista, reino das algas e dos protozoários, né? Fizemos aí uma introdução inicial, caracterizando que nós temos 3 grupos de representantes: algas unicelulares, algas pluricelulares e protozoários, que são sempre unicelulares. Fizemos uma caracterização geral, morfologia, hábitat, nutrição, características gerais do reino. E começamos a identificar os protistas autotróficos, que são as algas. E fizemos, na semana passada, as algas unicelulares, né? Caracterizamos todas as algas unicelulares. Falamos das euglenas, filo Euglenófita. Falamos do filo Dinófita, os dinoflagelados, algas de fogo. Falamos do filo Bacillariófita, as algas diatomáceas. E falamos do filo Crisófita, as algas douradas. Hoje nós retornamos com as algas pluricelulares, com 3 filos: Chlorophyta, Rhodophyta e Phaeophyta. Então começamos aqui com o filo Chlorophyta, algas verdes ou clorofíceas. Bom, as algas verdes são as algas mais, vamos colocar assim, mais características, né? A gente está acostumado a ouvir falar de alga e a gente pensa inicialmente numa alga verde. Se caracterizam por serem, em sua grande maioria, pluricelulares, podendo apresentar algumas exceções de algas verdes unicelulares. São algas que se caracterizam por apresentar uma diversidade de hábitat, tanto marinho quanto ducícola. Podem viver em água doce, podem viver em água salgada, bem como podem estar associados a solos úmidos, né? O ambiente que tem uma hidratação favorece ao desenvolvimento das algas verdes. As algas verdes são verdes devido à presença de clorofila, né? Então se caracterizam por apresentar como pigmento fotossintetizante a clorofila situada no interior de cloroplastos. Não formam tecidos verdadeiros, porém possuem células com divisão de trabalho. Sem células especializadas a executar algumas funções, separando uma divisão nítida de trabalho entre esses grupos celulares. Não há organização tecidual, como todos os protistas pluricelulares, não há organização tecidual. Durante algum tempo, essas algas pluricelulares elas foram enquadradas no reino vegetal, foram consideradas plantas aquáticas, e foram retiradas do reino vegetal exatamente por não terem tecidos, porque para ser planta, uma das características é ter tecido. E como as algas em geral não possuem tecidos organizados, elas foram retiradas do reino vegetal e foram colocadas aqui no reino protista, né? Com os diversos filos que compõem o reino protista. Tá? Bom, o que nós observamos? Algumas importâncias marcantes são descritas quanto às algas verdes. As algas verdes elas têm importâncias ecológicas e destaca-se nessas importâncias ecológicas a relação estabelecida das algas com outros seres vivos, como por exemplo, a relação estabelecida das algas com fungos, formando os chamados líquens, e a relação estabelecida das algas com alguns animais, como por exemplo alguns quinidários. Então há a possibilidade de estabelecerem uma relação ecológica com outros seres vivos. Relações simbióticas, relações mutualísticas. E a relação mutualística mais característica que a gente tem é exatamente o líquen. O líquen é uma unidade biológica formada pela associação de alga com fungo. Alga com fungo. E dentre as algas que são observadas na composição dos líquens, estão as algas verdes. As algas fornecem ao fungo matéria orgânica que elas obtiveram por meio da fotossíntese. O fungo fornece à alga uma proteção contra a desidratação, as hifas do fungo, né, envolvendo a água, protegem ela contra a desidratação, por exemplo,
bem como fornecem matéria inorgânica obtida da decomposição que os fungos podem executar para que a planta possa consolidar a formação... A planta não, desculpa. Para que a alga possa consolidar a formação de matéria orgânica. Tá? Então, nós temos essas possibilidades. Além disso, há a possibilidade de exploração na indústria alimentícia, né? Algas podem ser utilizadas como fonte de alimentos. Existem países que possuem muitas algas que são exploradas como fonte de alimento. E vale a pena ainda destacar que elas são excelentes produtoras dos ecossistemas aquáticos, né? Tem uma taxa fotossintética significante, não apresentam tecidos, então elas consomem, né, uma carga nutricional e energética menor, então disponibiliza-se grande parte de matéria e energia nas cadeias alimentares dos ecossistemas. Então elas são base nutricional em ecossistemas. São ótimas liberadoras de oxigênio atmosférico. Apesar do que o oxigênio atmosférico, a maior parte do oxigênio atmosférico é liberado por algas unicelulares. Aqui embaixo nós temos a visualização de algas verdes, de clorófitas. Segundo grupo de algas pluricelulares são as feófitas, ou algas pardas. Possui um pigmento chamado fucoxantina, um pigmento de coloração parda amarronzada. E aí essa fucoxantina, que é o pigmento utilizado para fazer a fotossíntese, traz para ela essa coloração pardacenta amarronzada. São algas marinhas, encontradas em ambiente marinho. Você não tem aqui distribuição significativa em ambiente ducícola. Comuns de águas temperadas e polares, ou seja, são comuns de águas mais frias, né? A preferência por águas mais frias. Podem realizar tanto reprodução sexuada quanto assexuada. Daqui a pouco a gente mostra os padrões reprodutivos. E que também tem uma exploração comercial. No caso das algas pardas, a exploração comercial se dá coletando material presente na parede celular. A parede celular é composta tanto de celulose quanto por algina. A algina é um polissacarídeo, um carboidrato complexo, algina ou mucilagem. Essa algina ela é explorada pela indústria alimentícia e pela indústria de cosméticos. Na indústria alimentícia, ela é matéria-prima para a produção de sorvete, né? E na indústria de cosméticos, ela é matéria-prima para a produção de cremes cosméticos. Então, é um tipo de alga que tem uma exploração comercial muito significativa. Além, claro, fazem parte de cadeia alimentar e ambiente marinho, né? Então, elas são produtoras no ambiente marinho. São liberadoras de oxigênio atmosférico, né? Além disso, tem a sua importância comercial. Aqui embaixo nós temos a representação de algas pardas. E o terceiro grupo é o grupo das algas vermelhas, ou rodófita, filorodófita, rodofíceas, algas vermelhas. As algas vermelhas possuem essa coloração devido a um pigmento chamado ficoeritrina, avermelhado amarronzado. Então é quem confere a coloração vermelha para essas algas. Ao contrário das algas pardas, essas aqui são comuns a águas mais quentes, águas tropicais. Se for, por exemplo, numa praia como Praia de Manguinhos, que tem muita alga, você vai encontrar demais todos os três tipos de algas. E as algas vermelhas, elas são bem significativas. Tá? Sempre associadas também a ambiente marinho, não estão associadas ao ambiente ducícola. Podem realizar também tanto reprodução sexuada quanto reprodução assexuada, e assim como acontece com os outros dois tipos, há uma exploração comercial para esse tipo de alga. Também associado à exploração de material presente na parede celular.
Na parede celular nós vamos encontrar uma substância chamada agar, uma substância chamada carragena. Essas substâncias, elas são exploradas como meios de cultura em laboratório para crescimento de micro-organismos e, consequentemente, pesquisas que envolvam análise de bactérias e análise de fungos. Então, a parede celular delas, além da celulose, tem agar, principalmente, carragena, né? Esse agar, ele é usado no meio de cultura no laboratório para o desenvolvimento de colônias de fungos e bactérias e, consequentemente, explorarmos por meio de pesquisas ou coletarmos dos fungos e das bactérias produtos que podem ser utilizados em nosso benefício. O que é um meio de cultura? O meio de cultura é um meio nutritivo, que é usado para cultivar um micro-organismo. No caso aqui, uma bactéria, um fungo. Então eu posso usar, por exemplo, um meio de cultura para cultivar bactérias e tentar pesquisar medicamentos que podem ser utilizados para eliminar essas bactérias. Eu posso utilizar o meio de cultura para cultivar bactérias e pesquisar bactérias patogênicas, causadoras de doenças. E aí vai embora. Enfim, então há essa possibilidade. Assim como as outras duas, também são bases de cadeia alimentar. Servem como alimentos para muitos animais. Né? E também, como fazem fotossíntese, são produtoras e liberadoras de oxigênio. Mas aí destaca-se a importância comercial na exploração de agar e carragena. Então, 3 grupos de algas: algas pardas, algas vermelhas e algas verdes, as 3 pluricelulares. Bom, caracterizei com vocês que as algas, tanto unicelulares quanto pluricelulares, podem realizar tanto a reprodução assexuada quanto a reprodução sexuada. Vamos visualizar aqui os modelos de reprodução assexuada e os modelos de reprodução sexuada mais comuns entre as algas. Reprodução assexuada mais comum é a divisão binária. Divisão binária é uma modalidade de reprodução assexuada. A divisão binária é uma modalidade de reprodução em que um indivíduo literalmente se divide, dando origem a 2 novos indivíduos. É uma divisão celular simples. Tá? Aqui eu tenho uma euglena, uma alga unicelular. A euglena vai literalmente duplicar os seus constituintes internos, duplica o núcleo, 2 núcleos, duplica organelas e vai sofrer um processo de separação no meio, formando 2 novos indivíduos. Então aqui embaixo vai se formar uma, aqui em cima vai se formar outra. Então, 2 novas euglenas obtidas de uma primeira por um processo de divisão simples, divisão binária. Aqui embaixo a mesma coisa, a diatomácea. A diatomácea também realiza uma divisão binária. A diatomácea, não sei se vocês lembram, eu coloquei na aula passada, ela tem uma carapaça silicosa, formada por sílica, com 2 tecas, ou 2 válvulas. Uma válvula menor e uma válvula maior. E lá dentro, aqui por dentro, eu tenho o quê? A estrutura da célula. Então, o que essa alga vai fazer? Ela vai literalmente se dividir. Essa parte interna aqui, que é a estrutura celular, vai se dividir em 2. Vai formar uma célula, 2 células. Dentro dessas tecas, dessas carapaças. E depois, a célula de cima fica com essa parte de cima da carapaça, da teca, a válvula menor. A célula de baixo fica com essa parte de baixo. E cada uma delas forma uma nova carapaça para completar a sua estrutura. Então aqui, ficou com uma célula aqui e outra célula aqui. Com uma carapaça, uma teca antiga e formou aqui embaixo uma teca nova. Uma teca antiga e formou aqui uma válvula, ou válvula, melhor dizendo, uma válvula nova.
Então, do mesmo jeito que aconteceu lá em cima, aqui também é uma célula se dividindo em duas. Né? Só que neste caso, como elas têm uma carapaça externa de sílica, essa carapaça ela é dividida metade para cada e depois elas constroem a outra metade. Mas nos dois casos, divisão binária. A reprodução sexuada pode seguir 3 ciclos reprodutivos. Um ciclo, primeiro, haplobionte. O que é um ciclo haplobionte? Vamos analisar o ciclo aqui embaixo. É um ciclo em que você vai ter o indivíduo adulto sendo um indivíduo haploide. Ele, o indivíduo haploide, será o responsável pela formação de gametas também haploides. Gametas esses que são produzidos por mitose, se fundem, fecundação, originam um zigoto diploide, como é produto de fecundação, esse zigoto é diploide, que vai se dividir por meiose, formando células haploides que vão evoluir ao indivíduo adulto. Então, representa um ciclo de vida em que o indivíduo adulto é haploide, produz gametas por mitose, que se fundem formando um zigoto que sofre meiose, dando origem às novas células que vão evoluir ao indivíduo adulto. Então, é um ciclo de vida que se caracteriza por apresentar uma meiose zigótica. O que é uma meiose zigótica? É uma meiose que acontece no zigoto, para transformar um zigoto diploide, 2N, em células haploides N, que vão evoluir em um novo indivíduo haploide adulto. Esse é um ciclo haplobionte. A meiose ocorre no zigoto, que é 2N, produzindo células haploides N. O organismo adulto é haploide, que por mitoses produz gametas também haploides. Diferente do ciclo diplobionte, aonde o organismo adulto não é haploide, o organismo adulto é diploide. Ó, o adulto é diploide. Está vendo a diferença? No haplobionte, o adulto é haploide. No diplobionte, o adulto é diploide. Esse adulto vai produzir gametas por meiose, ó. Vai ter células que vão sofrer meiose, dando origem aos gametas. O gameta masculino e o gameta feminino se unem, fusão por fecundação, dando origem a um zigoto diploide. Sim, se eu juntei duas células N, eu vou formar uma célula 2N. E esse zigoto vai desenvolver no indivíduo adulto. As células passam a sofrer mitoses, formando um adulto diploide. Então, o adulto é diploide e ele tem os seus gametas produzidos por meiose. Então, é um ciclo diplobionte com meiose gamética. A meiose ocorre no adulto, originando gametas. Diplobionte. O organismo adulto é diploide e origina gametas haploides por meiose. A meiose é caracterizada como uma meiose que forma gametas, meiose gamética. Os gametas se unem por fecundação, dão origem ao zigoto, que vão sofrer inúmeras mitoses, formando o indivíduo adulto. Ciclo diplobionte. Agora, existe uma terceira modalidade, que é o ciclo haplo-diplobionte, onde nós vamos observar duas variedades na fase adulta. Um adulto diploide e um adulto haploide. Então, o ciclo ele tem duas fases reprodutivas com indivíduos adultos. O adulto diploide, 2N, vai sofrer uma meiose, só que ao invés de formar gametas, ele vai formar esporos. O que
que são os esporos? São células com capacidade de germinar, de se desenvolver, formando um novo indivíduo, que vai chegar à fase adulta. Então, os esporos germinam, evoluem, formando um novo indivíduo haploide agora, porque o esporo é haploide, já que ele foi produto de meiose do adulto diploide. E esse adulto haploide vai produzir gametas também haploides por mitose. Então, por mitose, formam-se gametas haploides. Esses gametas se unem em fecundação, formam um zigoto 2N, junção de duas células N forma um zigoto 2N. Esse zigoto 2N passa a sofrer mitoses sucessivas, dando origem a um adulto diploide, reiniciando o ciclo. Então, nós temos duas fases com indivíduos adultos, uma fase diploide e uma fase haploide. A fase diploide produz esporos por meiose, a fase haploide produz gametas por mitose. Pelo fato de nós termos essas duas fases, haplo, do haploide, diplo, do diploide, bionte. Então, o indivíduo adulto, ele pode ser encontrado tanto na fase diploide quanto na fase haploide. Como a meiose acontece para a formação do esporo, ela é chamada de meiose espórica. Então, no ciclo haplo-diplo-bionte, a meiose ocorre no adulto 2N, formando esporos N. O esporo germina e forma um adulto haploide. O adulto haploide forma gametas haploides por mitose, que se juntam para fechar o ciclo, formando o zigoto e um adulto diploide novamente. É o tipo de reprodução que nós vamos observar em todas as plantas, maioria dos fungos e maioria das algas. Haplo-diplo-bionte. Beleza? Então, como foi determinado, como foi descrito um pouquinho lá no início, o reino protista ele é composto por protistas autotróficos e protistas heterotróficos. Os protistas autotróficos, as algas, nós acabamos de reconhecer, e os protistas heterotróficos, os protozoários. E então, reino protista, protistas heterotróficos, protozoários. Heterotrófico, para quem, com certeza vocês lembram, né? Todos os indivíduos que não produzem o próprio alimento, alimentam-se de matéria orgânica já pronta, alimentam-se de outros organismos. Aqui nós temos uma representação de vários protistas, de vários protozoários, que são representantes do reino protista heterotróficos, todos unicelulares. Então vamos para as características gerais dos protozoários. Grande diversidade de espécies, tá? Cerca de 60 mil espécies são observadas. Foram descritas. Todos unicelulares. Existem alguns que podem formar colônias, mas são coloniais, não pluricelulares. Os protozoários são unicelulares. Todos heterotróficos. Hábitats extremamente diversificados, desde que haja água, um ambiente aquoso, um ambiente hidratado para permitir a sua instalação e sobrevivência. Porque como são unicelulares, se eles estiverem em um ambiente mais seco, a desidratação vai ser uma desidratação rápida. Então eles não conseguiriam sobreviver. Então eles precisam de estar associados a um ambiente que haja hidratação. Solos úmidos, água doce, água salgada, associados a outros seres vivos, com um grande destaque para aqueles que estão associados a outros seres vivos realizando uma atividade parasitária. Muitos são parasitas. Parasitas de animais em geral, o que nos traz uma importância médica
para a gente e uma importância veterinária para animais. Então, grande parte de protozoários exercem atividade parasitária e esses que exercem atividade parasitária são causadores de doenças. Assim como existem vírus que causam doenças, existem bactérias que causam doenças, existem protozoários que causam doenças. As protozooses são as doenças causadas por protozoários. As bacterioses são as doenças causadas por bactérias. As viroses são as doenças causadas por vírus. São seres unicelulares em que a célula que ele possui são responsáveis por executar todas as suas funções vitais básicas. Então, eles se locomovem devido à atividade celular, digerem exclusivamente com atividade celular, excretam, respiram, reproduzem, sempre por meio de atividades vitais que são realizadas pela única célula que possuem. Podendo também apresentar reprodução assexuada e reprodução sexuada. Bom, os protozoários no geral se dividem em 4 filos, 4 grupos, 4 filos. Filo Sarcodina ou Rhizópoda, filo Mastigófora ou Flagellata, filo Ciliófora ou Ciliata e filo Esporozoa. Rhizópodes ou sarcodíneos, flagelados ou mastigóforos, ou zoomastigóforos, ciliados ou cilióforos, esporozoários ou esporozoa. O que vai determinar a classificação dos protozoários? A estrutura locomotora que eles possuem ou não possuem. De modo que nós temos 3 estruturas locomotoras possíveis e uma ausência. Primeira estrutura locomotora, pseudópodes. Todo protozoário que se locomove por meio de pseudópode é um rizópode ou sarcodíneo. Exemplo, entamoeba histolítica. As amebas, em geral, se enquadram no grupo dos rizópodes. Estrutura locomotora flagelo. Protozoário, flagelado ou mastigóforo. Exemplo, o protozoário chamado Trypanosoma cruzi. É um protozoário parasita causador da doença de Chagas. Estrutura locomotora cílios. Protozoários cilióforos, ciliados. Filociliata. Exemplo, os paraméciums, como o Paramecium caudatum. E protozoários que não apresentam estrutura locomotoras. Não tem estrutura locomotora, ele é um esporozoário. Exemplo, o Plasmodium vivax causador da malária. Todos os esporozoários são parasitas. Então, a classificação em filos se dá devido à estrutura locomotora que eles possuem ou não possuem. Os rizópodes ou sarcodíneos, como eu falei, são representados pelas amebas. Se caracterizam, então, pela presença dos pseudópodes. Aqui eu tenho uma representação de uma ameba, pseudópode, ó. Pseudópode. Toda projeção dessa é um pseudópode. Então, usa-se esses pseudópodes para se locomover e para capturar o alimento. Aqui tem uma partícula alimentar, ó. Aqui tem uma pequena partícula alimentar. Essa partícula alimentar, ela vai ser capturada. Aqui, ela vai ser capturada por fagocitose e colocada dentro de um vacúolo digestivo, ou vacúolo digestório. E dentro desse vacúolo digestório vai acontecer todo o processo de digestão. Digere dentro da célula, absorve os nutrientes e distribui posteriormente pelo citoplasma. Se caracteriza por apresentar membrana, claro, uma célula tem que ter membrana. Núcleo, bem desenvolvido. Vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil. Falei dele semana passada.
é aquele que elimina o excesso de água que tenha penetrado no protozoário por osmose. Então, apresenta uma estrutura com certa complexidade. Tá? Característica, então, dos isópodes: emitem os pseudópodes, tanto para se locomover quanto para capturar as partículas alimentares por fagocitose. Estruturas celulares características, as principais: a membrana plasmática, claro. Além da membrana, alguns podem ter uma carapaça protetora externa, não são todos. Aqui, por exemplo, a tecameba possui uma carapaça de sílica e uma determinada região em que a carapaça não se completa, a estrutura celular ela projeta os pseudópodes para se locomover e para a captura de alimentos. A presença da carapaça traz uma certa proteção, aumenta a capacidade protetiva do protozoário. Um citoplasma com várias organelas, o destaque para o vacúolo pulsátil. Vacúolo pulsátil, lembrando, só nos protozoários de água doce. Porque o protozoário de água doce ele ganha muita água por osmose. Então, para eliminar esse excesso de água, o vacúolo pulsátil, que também vai atuar como um órgão excretor. Se ele precisar eliminar excretas, essa eliminação pode ser feita diretamente através da membrana plasmática da célula ou pelo vacúolo pulsátil. E o núcleo verdadeiro, uma vez que são eucariontes. Núcleo com nucleolo, um núcleo desenvolvido, que vai controlar as funções biológicas básicas do protozoário. Os principais representantes do grupo: Amoeba proteus, uma ameba de vida livre que está associada a ambiente de água doce. Aqui, ó, um Amoeba proteus. É a amoeba por excelência, né? É a ameba por excelência. A principal ameba encontrada em ambiente de água doce. Entamoeba coli é uma ameba que é encontrada no intestino humano. No intestino humano, nós temos algumas amebas que ali vivem sem nos causar nenhum tipo de prejuízo. E sem nos causar benefícios também. Tá? Elas utilizam restos alimentares que seriam naturalmente perdidos junto às fezes. Duas se destacam: Entamoeba coli e Endolimax nana. São duas amebas comensais do intestino humano. E também tem uma parasita que vale a pena destacar: a Entamoeba histolítica. A histolítica ela é parasita do intestino humano. E ela causa uma doença, uma parasitose, denominada amebíase ou disenteria amebiana. Então a amebíase é uma parasitose que é adquirida por meio da ingestão de alimentos e água que estejam contaminadas com cistos da Entamoeba histolítica. Então uma pessoa ingere água ou alimentos contaminados com cistos. A entamoeba desencista e se instala no intestino. E lá no intestino ela vai realizar atividade parasitária. Causa cólicas intestinais, diarreia, muitas vezes diarreia com sangue. Existe um risco dela se instalar no encéfalo, no cérebro, causando lesões cerebrais, muitas vezes lesões encefálicas irreversíveis e até mesmo morte. Entamoeba histolítica, vale a pena lembrar dela. O filo Mastigófora ou flagelata. O filo dos flagelados, como o nome já falou e a gente já caracterizou lá atrás, é aquele que possui flagelos como estruturas de locomoção
e captura de alimentos. Podem apresentar um, dois ou vários flagelos. O mais famoso é esse cara aqui, ó, o Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi é um flagelado causador da doença de Chagas, uma doença muito perigosa e muito grave. Ele é uniflagelado. Os flagelados, eles terão os seus flagelos como estrutura locomotora na captura de alimentos e, em alguns casos, eles podem funcionar como órgãos de percepção sensitiva. Então, também podem funcionar como estruturas receptoras sensitivas. No geral, são representantes que apresentam uma variação de forma muito grande. Grande parte deles são parasitas, tá? Forma variada, oval, alongada, esférica. Aqui eu tenho o Trypanosoma cruzi, é uma forma mais alongada. Solitários ou coloniais. Hábitat, água doce, água salgada ou atividade parasitária. Reprodução assexuada, geralmente não se descarta a possibilidade de realização de reprodução sexuada. Os principais representantes estão aqui, ó. O que vale a pena a gente lembrar sempre, que talvez seja um dos mais comentados, é o T. cruzi, o Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi é talvez o flagelado mais famoso. Ele é um parasita de células musculares do sistema nervoso e que causa a doença de Chagas, que é uma doença extremamente grave que é transmitida ao homem pelas fezes contaminadas do inseto barbeiro. O barbeiro é um inseto hematófago, se alimenta de sangue. Ele tem o hábito de, ao se alimentar, defecar. Vivendo no intestino do barbeiro, nós encontramos o Trypanosoma cruzi. Claro, caso o barbeiro esteja contaminado com o Trypanosoma cruzi. Então, por exemplo, o barbeiro não está contaminado. Ele foi lá e sugou o sangue de um animal silvestre que tem o Trypanosoma cruzi. Um gambá, um macaco. Aí o barbeiro vai estar contaminado. Aí esse barbeiro vai ter no seu intestino o Trypanosoma cruzi. Caso esse barbeiro entre em contato com uma pessoa, pique essa pessoa, sugue o sangue dessa pessoa, nas mediações do local em que ele picou, ele vai defecar. Então, quando ele sair, a pequena ferida que ele deixa, onde ele sugou o sangue, é uma ferida aberta, e quando a pessoa coça, ela espalha aquelas fezes, as fezes caem na corrente sanguínea e a pessoa estará contaminada com o Trypanosoma cruzi. Normalmente, o inseto vai picar à noite, a pessoa não vai ver, picou, coçou, espalhou, contaminou. E aí o protozoário ele vai migrar para diversas partes do corpo, se instalando principalmente na musculatura cardíaca. Vai lá para o coração. E aí quando se instala na musculatura cardíaca, ele constrói ninhos na musculatura cardíaca. E aí cria uma disfunção cardíaca. Crescimento do músculo cardíaco, arritmia cardíaca, taquicardia, podendo causar lesões cardíacas irreversíveis, levando à morte. É uma doença que não tem cura, é uma doença gravíssima, é uma doença que deve ser evitada, evitando-se o contato com os agentes transmissores, no caso o barbeiro. Pode ser transmitido também por transfusão de sangue, né? Contato com sangue que esteja contaminado com T. cruzi, da mãe para o filho via transplacentária. Em outro momento se acentua mais essas doenças. Agora vamos ter só uma visão geral. Outro importante é Giardia lamblia. Também é um parasita humano, parasita do intestino humano. E ele vai causar uma doença conhecida com o nome de giardíase. Cólicas abdominais, diarreia, são os principais sintomas da giardíase, que também é adquirida por meio da ingestão de água ou alimentos que sejam contaminados com cistos da Giardia lamblia.
lavar os alimentos, filtrar, ferver água, higienizar os alimentos são condições essenciais para evitar a contaminação com a giardia, com a ameba e com outros tipos de parasitas que são adquiridos junto aos alimentos. Trichomonas vaginalis é um protozoário causador de doença sexualmente transmissível conhecida com o nome de tricomoníase. Parasita do canal vaginal e da uretra. Canal vaginal na mulher, uretra na mulher e no homem. Causando na mulher inflamação nos órgãos genitais, nos órgãos urogenitais, coceira, corrimento, um corrimento em grande volume e um corrimento com um odor fétido. No homem, uma inflamação na uretra que muitas vezes é subclínica. Às vezes nem se percebe que o homem tem o tricomonas vaginalis. Como que pega? Ato sexual, é uma DST. Leishmania brasiliensis, causador da leishmaniose. Leishmaniose tegumentar. É um parasita de macrófagos, que são células de defesa, da pele e de tecidos abaixo da pele, tecido subcutâneo, causando lesões que se transformam em úlceras, muitas vezes mutilantes. Então, a leishmaniose, causada pela Leishmania brasiliensis, também é uma doença grave que deve-se tomar cuidado para evitar a contaminação, que é transmitida através de mosquito, picada do mosquito. Bom, então, no geral, nós temos 4 exemplos principais que voltarão a serem comentados novamente quando nós entrarmos com mais detalhes nas doenças causadas pelos protozoários. Por hoje, a gente vai parar por aqui. Acabou nosso tempo. Na próxima aula, nós completamos protozoários. Então, mais uma aulinha ainda de protozoários e encerramos esse conteúdo.